aqui ao meu lado, Cassiano Castro, que é gerente de Geologia e Recursos Minerais. Explica pra gente como é possível um terremoto acontecendo no Peru ser sentido aqui em Porto Velho e região. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o terremoto foi sentido porque ele teve uma magnitude alta, 7,5, numa escala que vai até 10. Então, é comum ocorrerem esses sismos, esses abalos, e normalmente ocorrem dezenas de sismos menores, na escala 3, 2, onde normalmente a população não sente, passa desapercebido, não tem nenhum efeito local aqui em Porto Velho, na região aqui amazônica. Mas dessa vez até um pouco mais drástico, por que não dizer assim, né? Onde muitas pessoas acabaram saindo de prédios, saindo de casa e ficaram um pouco preocupadas. Porque na verdade são duas coisas que a gente mede. Uma é a magnitude, que é medido na escala Richter, 7,5, e a outra coisa é a intensidade sísmica, que é o que realmente é sentido na superfície. Então, quanto mais distante do foco, né, do epicentro do terremoto, essa intensidade sísmica vai atenuando, vai diminuindo. Por isso que no Acre a intensidade foi muito maior, onde prédios, até numa universidade de 4 andares, 4 pavimentos, foi sentido o abalo. E aqui em Porto Velho só foi sentido em prédios mais altos, né? Porque o terremoto, na verdade, quando ele chega na superfície, o prédio funciona como se fosse um pêndulo, né? Os andares, ele balança assim, e os andares mais altos sentem mais, né? Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Algumas pessoas falaram que acabaram não sentindo muito o terremoto, mas é justamente essa questão. Quem está em casa geralmente não vai sentir, mas em prédios já vai ser mais notável. Já vai ser mais notado. Aqui em Rondônia, o primeiro terremoto que ocorreu foi em 79, né? O primeiro registro por sismológico foi em 79, só que a verticalização da cidade ocorreu nos últimos anos, né? Então, sempre ocorreu esses sismos, só que nós não sentimos, né? Porque era só pavimento, eram casas, então passava desapercebido. E como realmente ele falou, é algo que é comum durante o ano e pode acontecer novamente. Pode, só que com essa magnitude, com essa intensidade, é raro, né? Agora, por se tratar de um terremoto de foco profundo, 600 quilômetros, que foi medido, né, pelo Serviço Geológico Americano, essa onda já chega, é uma onda de propagação, já chega atenuada aqui na superfície. Então, não causa dano. Os terremotos que causam dano são a 10 quilômetros de profundidade, 5 quilômetros, são bem rasos, tá? Então, realmente foi um terremoto muito profundo e esses terremotos de foco profundo não causam danos maiores, estruturais, né? E apesar de não ser tão agravante, assim como a gente viu, né, inclusive aqui em Rondônia, apenas 5 chamados aí para a Defesa Civil, mas como que a população deve proceder em casos como esse? Até a questão do proceder é mais complicado do que o próprio evento, né? Na verdade, o susto causado pode ocorrer um acidente nessa evacuação de prédio. É mais perigoso a evacuação de um prédio do que propriamente o tremor, o abalo. É importante também essa questão da gente falar após um acontecimento como esse, mesmo sendo considerado um pouco fraco, deve realmente ser visto, né, uma vistoria nos prédios. Sim, a vistoria é importante para realmente confirmar que não ocorreu nenhuma trinca, nenhum prejuízo maior estrutural aos prédios. Para medir a intensidade, a gente tem uma escala de Mercalli que ele mede a intensidade de 1 a 12, onde a gente classificou esse aqui em Porto Velho entre 3 e 4, que ela mede se objetos caíram da mesa, se houve movimentação, ou até mesmo se houve rachadura em prédio. Então, nessa escala, a gente classificou como baixo moderado o tremor, né, que houve. Então a gente pode tranquilizar a população que como esse não vai acontecer novamente tão cedo. Bem, provavelmente. Na geologia, isso na verdade a gente sempre trabalha com a estatística, né? E pela estatística nos diz que não deve acontecer outro nessa magnitude tão cedo. Mas pode ocorrer e é provável que ocorra, né?
São apenas previsões, né? Então, Isso, é. então assim, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Isso, eu que agradeço. Muito obrigado.